não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu achei que era melhor lembrar a vocês um elemento fundamental da vida intelectual que está dado ali no capítulo 1 e 2 do livro do padre Antonin Saint-Ange. Livro que é, vamos dizer, a inspiração de onde se origina toda a inspiração do meu esforço pedagógico. Esse livro foi decisivo, assim, vamos dizer, para a minha própria vida e espero que seja decisivo para a vida de muitas pessoas. O fato é que você precisa ter consciência de que a vida intelectual no Brasil não é normal de maneira alguma. Ela é uma coisa doente, mórbida, onde todas as formas, vamos dizer, de falsidade existencial são cultivadas de uma maneira meticulosa e quase obsessiva. Vocês vejam que a semana passada o maior prêmio literário nacional, que é o Prêmio Jabuti, foi dado a Chico Buarque de Holanda e Maria Rita Kell. Em função disso, fiquei sabendo agora, quando vinha para cá, o editor Sérgio Machado, da editora Record, tomou uma atitude muito corajosa e disse que se o critério desse prêmio não for modificado urgentemente, a editora dele, que é a maior do país, não vai mais colaborar com o prêmio. É uma atitude muito, muito certa. Mas o fato é que a atribuição desse prêmio a duas pessoas absolutamente desqualificadas sob todos os aspectos não reflete somente uma distorção política, como parece o Sérgio Machado ter entendido. Ele tem razão, existe essa distorção política, mas existe também o fato de que toda a camada letrada brasileira se tornou, vamos dizer, incapaz de julgar as obras literárias, culturais, por falta de, vamos dizer, eu não posso dizer um critério, porque um critério é um conjunto de regras mais ou menos estabelecido, mas por falta de uma certa sensitividade, né, que se desenvolve quando existe num país, vamos dizer, um diálogo cultural intenso, um intercâmbio, uma colaboração e até um confronto. Né? Esse confronto, essa colaboração, essa troca de informações não existe mais há quase 30 anos. Né? As pessoas hoje, talvez os mais jovens talvez tenham até uma dificuldade de entender do que eu estou falando. Né? Mas por isso eu recomendo muito a leitura, vamos dizer, dos críticos literários de 30, 40 ou 50 anos atrás, para você ver como as ideias circulavam e se fecundavam mutuamente naquela época, o que é o normal em qualquer país. E isso não acontece mais no Brasil há muito tempo. O único tipo de diálogo que continuou existindo no Brasil foi o diálogo interno da esquerda política através de órgãos como o Suplemento Mais da Folha de São Paulo, né? e vários outros, né? Várias revistas, onde você via assim, era um grupo de esquerda discutindo as suas próprias ideias, seus próprios problemas internos, a sua temática no seu vocabulário, dentro da sua concepção do mundo, dentro do seu imaginário, e sem lugar para mais ninguém, e onde praticamente não havia muito o que trocar, havia uma interconfirmação, quer dizer, um dizia uma coisa, outro dizia exatamente a mesma coisa, com uma ligeira diferença. E, enfim, eu assisti a esse fenômeno muito estranho, porque nos anos 60 eu acompanhei o debate
interno da esquerda brasileira, então logo depois do golpe de 64, houve uma espécie de efervescência de discussões na esquerda, discussões para diagnosticar o que tinha acontecido, e essa discussão se prolongou muito além do tema imediato do golpe, da derrota da esquerda, e se aprofundou em diagnósticos, vamos dizer, de maior alcance sobre a estrutura da sociedade brasileira. Por exemplo, uma discussão séria que aconteceu é que até então o Partido Comunista tinha seguido uma estratégia como de frente ampla, mediante uma aliança com o que ele chamava a burguesia nacional. A burguesia nacional seria parte do empresariado brasileiro, cujos interesses o colocavam em antagonismo com o concorrente estrangeiro. Então seria uma burguesia potencialmente nacionalista, né? Então, logo depois de 64, surge a discussão de se essa burguesia existia mesmo. Não que não existissem burgueses que fossem assim, claro que existiam, né? Eu mesmo tive a experiência de trabalhar para um deles, mas se existiam como classe, e se, portanto, uma estratégia revolucionária poderia se basear numa aliança com essa classe, né? Esta discussão se prolongava numa outra mais profunda ainda, para saber se a economia brasileira do período colonial tinha sido feudal ou não. Porque havia uma tese de que, a tese do Caio Prado Júnior, de que nunca houve feudalismo no Brasil, e de que a agricultura do período colonial já se organizava em bases capitalistas. Essa discussão se prolonga até hoje. Até muitos anos depois, saiu o livro do Jacó Gorender, O Escravismo Colonial, que eu considero um livro notável. É a melhor análise desse período. Então, o pessoal comunista não tinha muita dificuldade de aprofundar a análise do problema, é claro que desde o ponto de vista marxista ou similar. Mas, uma coisa que ficava clara é que, por um lado, havia discussão interna, estratégica e sociológica, etc., da esquerda. Por outro lado, havia a cultura geral do país, né? Eram duas coisas diferentes, uma participava da outra, mas era somente um aspecto, tá certo? E eu vi que esta cultura interna da esquerda comeu o restante da cultura e sobrou só isto. Na medida em que sobrou só isto, também aconteceu que o nível da própria conversa interna da esquerda baixou muito, tá certo? E as influências que chegaram depois do exterior foram todas elas de ordem corruptora, né? Como, por exemplo, toda essa influência desconstrucionista, estruturalista e desconstrucionista, introduziu nesse meio esquerdista uma espécie de confusionismo, né? Liberal, tudo é permitido, qualquer bobagem é permitida. Na medida em que essa escola não reconhece a existência de realidade fora do discurso, então só o que interessa, vamos dizer, o discurso assume, né, como vocês viram no estudo que nós fizemos do livro do Darwin Scavino, ele assume uma posição quase que imperialista, ele engole tudo e, no fim, só existe um confronto entre discursos, não existe mais o problema da veracidade, da adequação do discurso à realidade, não existe mais uma realidade pela qual conferir o discurso. Então, por outro lado, também houve a influência dessa corrente neopragmatista com Richard Rorty, que dizia que não existindo arbitragem possível entre as várias divergências, só o que resta é a gente tentar influenciar os outros para que falem como nós, ou seja, tentar passar para outros nossos cacuetes de linguagem, tá certo? Na medida em que, falando como nós, eles estarão sob o nosso domínio, sob a nossa direção. Todas as influências novas que entraram no Brasil, vamos dizer, a partir dos anos 70, foram enormemente corruptoras para o pessoal da esquerda. Então você já nem mesmo dentro da esquerda você tem um diálogo hoje, debate que possa se comparar ao que tinha nos anos 60. Então, por um lado, a discussão interna de um grupo político ocupou todo o espaço da cultura nacional e não tem mais nada fora disto. Você vê que em todos os domínios que você possa procurar,
no direito, na sociologia, na ciência política, na literatura, etc., praticamente só se fala disso. E existe, vamos dizer, uma espécie de florescimento marginal de ideias liberais que também não ultrapassa a esfera da mera propaganda, da mera pregação liberal. E sem nenhum esforço sério de diagnosticar a situação existente. Os únicos esforços sérios que eu vi, que me parecem fracassados, de alguma maneira, foram do grupo do Antônio Paim, sobretudo com o Ricardo Vélez Rodrigues, que por coincidência não é brasileiro, é um venezuelano, que então aprofundava o estudo do Estado brasileiro atual para encontrar suas raízes na Contra-Reforma. Eu acho que é errada a tese, mas de qualquer maneira é um esforço considerável. E no lado conservador é o único equivalente que eu encontro das inúmeras discussões que havia no campo esquerdista. Quer dizer, o único esforço de diagnosticar profundamente a situação brasileira e suas raízes históricas foi esse que foi empreendido pela turminha do Antônio Paim. Mas, na maior parte, o que os liberais conservadores escreviam era mera propaganda de ideias liberais, não passa disso. Quer dizer, estava no nível ali do Rodrigo Constantino. Então, eu fui assistindo todo esse fenômeno, ficando, evidentemente, cada vez mais assustado com o que estava se passando. E hoje, quando eu tenho a oportunidade de reunir alguns milhares de alunos para tentar dar a eles uma formação mais sólida que permita tentar criar uma cultura superior brasileira melhor daqui 10 ou 20 anos, num prazo de 10 ou 20 anos, não digo que vocês têm que esperar para fazer as coisas só em 10 ou 20 anos, mas eu vejo que às vezes é difícil transmitir até para vocês o que está acontecendo, porque não tiveram informação desse período anterior, não têm ideia do que é, vamos dizer, uma alta cultura normal. Então, tudo aquilo que seria de se esperar numa alta cultura normal se tornou, no Brasil, uma coisa inexistente, inacessível, às vezes dificilmente imaginável. Por outro lado, não sei se vocês se lembram do artigo que eu publiquei meses atrás, chamado Uma Lição de Durkheim, em que Durkheim dizia que a quantidade de anormalidade que uma sociedade pode aceitar é limitada. Então, quando uma situação anormal se prolonga, ela se torna um novo padrão de normalidade. E a sociedade inteira reajusta, então, o seu foco e os seus esquemas para não perceber mais aquela anormalidade, mas, ao contrário, para julgar tudo a partir deste novo padrão de normalidade. Eu vejo a rapidez com que as pessoas se adaptam a isso é uma coisa impressionante, muito impressionante. Sobretudo quando o contato que você teve com a situação anterior foi breve ou nulo, e você já toda a sua vida transcorre já dentro do novo padrão, então só pessoas que têm um gênio, uma independência intelectual formidável, que conseguem enxergar um pouco além disso. A maioria, inclusive as pessoas mais inteligentes, se adapta a isso, mesmo quando está revoltado, mesmo quando odeia isso. Você odiar uma coisa não adianta quando você acredita que aquela coisa é a realidade. Quando você não percebe o coeficiente de ilusão, de sonho, de paranoia, que está sendo imposto a você. Às vezes você está vivendo dentro de uma ilusão mórbida mesmo, e você odeia aquilo, mas você acredita que aquilo é a realidade e que tudo que você está pensando, desejando, aspirando é apenas um sonho. Quando na verdade é o contrário. Você está percebendo algo da realidade e a realidade que você percebe se bate contra, vamos dizer, um sonho coletivo, que aliás não é nem tão coletivo assim, é um sonho grupal, é apenas um sonho, a ilusão de um grupo que não vai passar. Se você somar tudo, dentro de um país de 180 milhões de habitantes, não passa de algo entre 5 e 10 mil pessoas que são a classe falante, que são os formadores de opinião esquerdista que dominam TV, jornais, escolas, etc, etc. Então, o primeiro elemento da obediência é a crença. Quer dizer, se você acredita que tal coisa é a situação real, você já está, de certo modo, obedecendo.
você acredita que uma coisa se tornou realidade só porque todo mundo diz que é assim, e se você acredita que esta confluência, né, de discursos concordantes cria uma realidade, então, de certo modo, você já cedeu e já está obedecendo, por mais que você odeie. Mas, então, e aquilo que você acredita ser a realidade tem uma função estruturante dentro da sua personalidade. Quer dizer, você constrói toda a sua personalidade em cima de uma base que você acredita ser a realidade, ainda que você odeie e rejeite essa realidade. Então, às vezes eu vejo que a reforma que as pessoas desejariam fazer em si, para elas poderem se dedicar a atividades intelectuais superiores, às vezes não vai fundo como deveria ir. Tá certo? Quer dizer, o estado de dependência mental em relação a uma situação degradada, ele continua. Né? O que faz que as pessoas estejam sempre deprimidas e, no fim, vejam as coisas pior do que elas estão agora. Né? Atribuam demasiada realidade, demasiada autoridade, demasiada força a algo que às vezes é apenas, vamos dizer, uma espécie de blefe grupal coletivo. Né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.